Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então, vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Hoje o assunto, desde que eu falei que a gente ia conversar sobre esse assunto, já ouvi de várias coisas, de várias pessoas, brincadeiras, o pessoal pró e o pessoal contra. E olha que não é política, né? A gente está na beira agora das eleições, né? O assunto de hoje que a gente vai falar é sobre o canabidiol e dados que a gente trouxe. 2020, os Estados Unidos, só com o uso do canabidiol recreativo medicinal, isso daí ele movimentou cerca de 20 bilhões de dólares. Então, só um start que deu realmente nesse mercado, com a previsão de aumento de 14% ao ano até 2030. Então, assim, a gente está falando de algo que movimenta muito dinheiro. Para falar hoje sobre esse assunto, vou trazer dois grandes amigos e para mim foram referências. Eu conversei antes até com o Boechat, já vou falar dele, sobre o respeito que eu tenho de ter sido um pouquinho mais novo do que vocês, mas terem vocês realmente como referência na minha formação. Então, Dr. Antônio Boechat, médico reumatologista, professor da UFAM de Biologia Médica, e orientador também de doutorado, estava ali à frente e agora eu já entendi que ele deu uma tirada um pouquinho do pé. Boechat, muito obrigado por você estar aqui no Jeff Podcast. Boa tarde, né? Muito obrigado pelo convite, eu acho que a nossa conversa vai ser bem produtiva. Vamos lá. Vamos nessa. Dr. Carlos Maurício, que é neurologista, professor da UEA junto comigo, né, Maurição? Pesquisador na área de sono e interessante exatamente que até o Boechat fala assim, rapaz, você tem que chamar um menino que acabou de fazer um doutorado que fala sobre Parkinson, sono e canabidiol. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Boechat, aqui pela essa conversa interessante. Esse momento, discutir um assunto bem interessante, está na vanguarda, né, da internet. Você procura algo a respeito, você vai ter algumas pessoas falando a favor e contra, e a gente está aqui para tentar, né, ajustar um pouquinho o pensamento, esse momento. Né? Aqui não falaremos estamos talvez do lado da ciência, esse é o objetivo, né, desse momento aqui. Mas olha, eu lembrei que o Boechat estava falando exatamente ali nos bastidores para falar assim, o cuidado de tudo que a gente vai falar aqui, quando for visto daqui a 5 a 10 anos, né, Boechat? Nós não podemos parecer desatualizados. Exatamente. Né? Esse mercado, tanto do aspecto recreativo como da prática médica, as suas aplicações, ele certamente vai crescer. Uhum. Então a gente tem que acertar o tom da conversa. Acho que essa que é a história. Não, e quando você fala, eu lembro muito bem, logo que começou a falar sobre o Covid, eu levo o nosso grande amigo João Hugo na rádio, na CBN, e aí ele trouxe ele lá na rádio, e ele senta e ele fala, não, olha, isso aí eu acho que a gente vai ser igual o H1N1, né, que vai estar tudo bem, tudo tranquilo, a gente já tem uma noção. Só que eram os dados que se passavam pelo mundo todo, no início. E daqui a pouco veio todo aquilo que a gente assistiu. Então, assim, se lá na rádio tivesse ficado gravado, quem olhasse ali para trás... E exatamente esse cuidado que o Boechat falou assim, cara, mas vamos lá, entendam que a gente está em 2022 e tudo que a gente sabe sobre o canabidiol ele vai ser falado hoje cientificamente. Maurício, eu queria perguntar para ti, como é que começou essa história do isolamento do THC? Quem foi que pegou ali, isolou o THC para começar a fazer todos os trabalhos do que a gente vai falar hoje no nosso podcast? Legal você começar com esse insight, né? Se a gente observar a história da cannabis e relacionar com a história da medicina, do uso da cannabis, né, durante a história da medicina, remete a 5.000 anos antes, na China pré-cristã, né, um imperador lá, que é considerado o pai da agricultura chinesa, ele na farmacopédia já descrevia o uso da cannabis para vários fins, para dor, né? Para dor, para tuberculose, mas teve um hiato muito grande, né? Do conhecimento que a gente teve naquela época, até o isolamento da estrutura do fitocannabinoide, do principal, que é o THC, foi na década de 60. O professor Rafael Mechoulam, de Israel, ele isolou
a estrutura, o THC, que é o principal fitocannabinoide com manifestações psicotrópicas, é o principal, que dá o efeito psicotrópico, é o THC. Então, foi isolado na década de 60. E na década de 90, então que começou a descobrir os primeiros a sinalização, né, pelo qual esse fitocannabinoide tinha uma ação sistêmica no organismo. Então, começaram a descrever então, esses sinalizadores. Então, existe um hiato muito grande. E a partir da década de 90 é que começou a pesquisa a respeito sobre o tema, né, do tema em si. É muito legal essa história, né? Muito bacana sobre o Rafael Mecholin, porque quando ele isolou o THC, em 1940 já se tinha isolado o canabidiol, mas não se sabia exatamente a estrutura química. E ele, para provar que era o THC que tinha substância psicotrópica, ele faz um bolo rico em THC e serve para os colegas de laboratório dele. Então, o famoso bolo do Rafael Mecholin, em que todo mundo experimenta aquela vibe ali, né, e fica demonstrada, assim, do ponto de vista prático, que realmente aquele era o princípio ativo, né, o THC, que mimetizava em parte, né, os efeitos psicotrópicos da cannabis. Poxa, e quando a gente vai falar sobre o THC, o canabidiol, eu imagino muito assim, eu gosto muito de música, então assim, eu não sei se vocês já leram o livro do Tim Maia, e ele fala muito lá, não sei se vocês lembram o carioca usa muito um termo que é veneno da lata, acho que Fernando Abreu tinha uma música com um nome, que foi quando estava faltando, teve uma apreensão de maconha no Rio de Janeiro, perto do prévia de um carnaval, e de repente um navio, ele afunda e várias latinhas boiam, e os surfistas ali encontraram a lata, e quando abriram, se eu não me engano, acho que era skunk. Era uma maconha, um derivado que era mais forte e que fez o sucesso daquele carnaval. E aí falavam o seguinte, que o skunk realmente é mais forte. A minha pergunta é, só existe um tipo de canabidiol de THC ou você tem várias variáveis desse princípio ativo dessa substância? Então, essa é uma consideração bem bacana, né? A cannabis, como planta, ela acredita-se que tenha surgido cerca de 10 mil anos para trás, no Planalto tibetano, naquela região ali que compõe a Ásia, né? E durante esse período, se acredita que os próprios seres humanos foram manipulando, domesticando a planta cannabis, né? Então, hoje, apesar de nós conhecermos 2 ou 3 variedades botânicas, existem as strains, que são as variedades até químicas, que diferenciam em 3 mil variedades diferentes essas plantas, entendeu? Então, se uma pessoa fala assim, não, eu fumei uma maconha e eu passei mal, seria interessante saber que maconha ela fumou, porque existe no plural diferentes possibilidades. Então, essas variantes, elas acontecem exatamente porque essas combinações diferentes, de diferentes linhagens, têm composição química diferente. Então, o óleo de uma pode ser mais eufórico, o óleo da outra pode causar mais sedação, uma pode ter mais efeito analgésico, e isso disseminado pelo mundo, né? E aí, cada cultura foi adaptando o seu jeito de uso, porque isso existe na Índia, existe na China, existem culturas europeias antigas que fizeram uso da cannabis, e padronizando também os seus métodos de extração, né? Então, por exemplo, o haxixe é a resina que se tira da flor, da região ali da planta, e que é um pouco mais consistente. Então, existe muita variação nas formas de uso e muita variação também na própria planta que é consumida. Certo? Uma coisa interessante. Maurício, você estava até brincando que depois do doutorado você ficou conhecido como Carlos Escobar, né? Quando a gente vai falar disso aqui, do que a gente está falando? A gente está falando de maconha, de cannabis, de liberação da droga ou uso medicinal? Então, o que se confunde muito, né, sobre o uso medicinal e a liberação da cannabis. São coisas distintas. Por exemplo, o Boixá falou, então, a cannabis tem 100 fitocannabinoides, então, substâncias que têm ação, de uma certa forma. Conhecemos alguns, talvez meia dúzia, os mais conhecidos é o THC e o canabidiol, mas tem o cannabinol e outros. Então, a gente tem um conhecimento ainda muito limitado em relação a isso. Então, por exemplo, na planta em si, tem, com certeza, mais de 100 fitocannabinoides e ainda tem
os canabinoides sintéticos, né? O Boechat falou, mas hoje em dia tem seleção genética da cannabis. Você consegue potencializar, por exemplo, a proporção de quimiótipos, por exemplo, para produzir mais CBD, mais THC do que a cannabis. Dependendo do efeito que se deseja com aquilo. Exatamente, do efeito médico. Por exemplo, a cannabis, uma das espécies você produz o cânhamo, né? A produção de fibra, por exemplo. Né? As caravelas dos portugueses, as velas das caravelas eram feitas de fibra de cânhamo, que é uma planta macho. A cannabis ela tem a planta macho e a planta fêmea. Então, da haste da planta macho se tira a fibra. Né? Então, essa fibra natural foi por muitos anos a base da economia. Né? Poxa, você que trabalha muito com dor até, eu imagino que no seu consultório, aquele paciente que vai procurar, porque eu acredito que já esteja acontecendo muito isso, essa procura ativa do paciente de querer usar produtos derivados do canabidiol, existe também essa intenção, às vezes, de que a gente está falando sobre liberação, a parte medicinal, que você vai... Mas o cara que já chega lá falando assim, não, que ele quer fumar, na realidade, ele começa a confundir a recreação com o tratamento? Olha, eu acredito que existe uma curiosidade naquilo que é proibido. Né? Então, é bem possível que uma boa parte, ou talvez alguns pacientes, tenham ali misturado dentro dele a curiosidade do efeito que aquilo pode produzir para ele e a necessidade de um tratamento realmente que possa produzir benefício para ele. Eu imagino que isso seja possível, né? Mas o que a gente geralmente encontra são pessoas que têm um problema de saúde, que muitas vezes é mal controlado, e que estão buscando alternativas de tratamento que façam com que elas se sintam melhores, né? Do ponto de vista da dor, especialmente. Maurício, e especificamente, quando você faz um doutorado e você vai realmente fazer essa transição de Parkinson, sono e o canabidiol, o que você encontrou que você acha que é interessante as pessoas entenderem do seu doutorado? Certo. Só fala que é medicina translacional, né? Você trazer um conhecimento de bancada, né, para a prática clínica. Assim, a nossa pesquisa, a gente tem já um tempo, um grupo forte lá em Ribeirão Preto. O professor Zuardi, que foi um professor pioneiro, hoje aposentado da USP Ribeirão, ele foi um pupilo, né, do Rafael Michelin, começou a publicar com o professor Rafael Michelin e trouxe esse conhecimento para Ribeirão Preto. E hoje em dia, Ribeirão Preto é um dos polos que mais pesquisa sobre o assunto. Então, nas doenças psiquiátricas em geral... Então, você é quase neto do Rafael Michelin. Vamos dizer assim. É da linhagem, né? Linhagem científica pura, do Rafael né? Linhagem Michelin. pura, né? E aí, por exemplo, o pessoal da psiquiatria tem bastante estudos na linha das doenças psiquiátricas, por exemplo. E também se levou, então, para a neurologia. Então, o grupo do professor Zuardi, o professor Kripa, o professor Vitor, né, e o professor Guimarães, da Ciência Base, tem publicado bastante em relação às doenças neurológicas. Então, teve um ensaio clínico há alguns anos atrás para testar exatamente o efeito do canabidiol nas manifestações da doença de Parkinson. Então, eles fizeram um ensaio clínico e E no caso era o canabidiol isolado. Isolado, exatamente. Era um único canabinoide. Um único canabinoide com 99% de pureza. E aí, por incrível, eles testaram o canabidiol nesses pacientes com doença de Parkinson com o objetivo de avaliar a função motora. E, infelizmente, eles observaram que não teve efeito nas manifestações motoras. Não reduziu, por exemplo, o tremor, a rigidez, né? Mas eles observaram que houve uma melhora na qualidade de vida. Eles aplicaram uma escala, melhorou a qualidade de vida e, a partir daí, tiveram os outros ensaios para testar sobre as funções não motoras, né? Os sinais não motor da doença de Parkinson, a qualidade de vida. Depois veio o meu trabalho para testar a avaliação do sono. Então, a gente observou que houve, sim, no nosso estudo, uma melhora, foi um desfecho secundário, a melhora da qualidade do sono entre os pacientes que usaram quando comparado ao placebo. Então, isso trouxe uma certa benefício assim, da nossa pesquisa em relação a isso. É lógico que a gente não testou isso em paciente com insônia, né? Transtorno de insônia. É importante entender isso. Uma coisa é o indivíduo
que quer fazer uso para melhorar o sono, e o outro é o efeito numa pessoa que já tem uma doença do sono, um problema, um distúrbio do sono. Isso, né? porque, por exemplo, no caso, alguns trabalhos experimentais têm observado que quando você usa o THC, né, que é esse fitocannabinoide com efeito psicotrópico em pacientes e modelos de animais, ele piora, por exemplo, a função dopaminérgica. Você tem, né, nesses modelos animais o THC puro. Né? Então, a gente teve esse cuidado nesses estudos de não usar o THC nessa subpopulação, tá, de pacientes com doença de Parkinson. Então, tem alguns efeitos, por exemplo, o uso do THC, ele induz um efeito em camundongos que é a catalepsia. Né? O ratinho que usa THC, ele fica em uma postura mantida por vários minutos. Né? Isso não acontece, por exemplo, quando você usa outros fitocannabinoides como o canabidiol. É um modelo experimental para o parkinsonismo nesses animais. Então, teve esse cuidado. Então, essa é uma pergunta. Então, se você pode usar qualquer fitocannabinoide ou canabinoide sintético para qualquer doença, não. Então, existe algumas doenças que a gente tem um conhecimento melhor, outras não. Então, isso... Não, e é interessante a gente falar porque todo mundo bota tudo no mesmo balaio, né? Sim. Então, quando a gente está começando que a gente ainda não entende, e olha que o pouco que eu vou estudar, que eu estudei de canabidiol, eu vou entender um pouco sobre oncologia. Então, assim, mas, cara, quando a gente começou a conversar, eu comecei a conversar com o Boechat, e você começa a ver que existe um mundo realmente que está aí, e eu acho que o mais importante dessa conversa nossa é exatamente assim, a gente trazer o que tem embasado, né? Porque aí vão se vender curas mágicas, coisas milagrosas, aonde você não sabe até onde vai o peso da máquina, do que a gente falou sobre os ganhos financeiros e o que realmente você tem de melhora e para a gente como médico, o paciente que é o centro da coisa, né? A importância é essa daí. Eu acho até, Jefferson, que nós podemos abrir assim um parêntese nisso que o Maurício estava falando e tentar entender os termos. Por exemplo, canabidiol. O que é canabidiol? A mesma coisa que cannabis? Não, cannabis é a planta. Né? Canabidiol é um componente desses 100 e poucos canabinoides que existem, dessas moléculas que existem dentro da planta. E o canabidiol ele tem alguns efeitos. O THC é um outro canabinoide. E se nós pararmos para analisar o que tem acontecido em termos assim, do mercado, dentro disso que se chama de mercado canabinoide, os óleos que são comercializados, eles têm diferentes composições. Você tem um óleo rico em canabidiol, pobre em THC. Você tem um óleo com vários canabinoides misturados. Então, é difícil entender, muitas vezes, se o estudo que você está lendo e se aquilo que a pessoa está falando na TV se falam do mesmo produto, se falam da mesma coisa para o mesmo tipo de doença. Entendeu a dificuldade? Então, eu acho que a Anvisa, em muitos aspectos, ela está muito certa, num sentido científico, de se fazer uma abordagem sanitária desses produtos e dar uma qualidade para eles e entender do que nós estamos falando, entendeu? Por exemplo, se a gente fosse tratar a insônia, qual seria o melhor óleo? Que composição esse óleo deveria ter? Entende? Entendi. Qual das variações que seria mais interessante para você chegar só ao sono sem ter outros efeitos que não sejam necessários para os pacientes, é isso? Isso. O desafio, a gente teve uma banca, né? O professor falou exatamente isso. Por que, então, se tem pouca evidência? Porque ainda tem estudos, né? É uma carência de estudos. Tá? A dificuldade de a gente trabalhar com os canabinoides é exatamente isso. Né? Você até o momento, o que a gente tem estudado, o fitocannabinoide que a gente mais estudou é o canabidiol e o THC. Então, há diversos outros. E engraçado, o canabidiol ele tem um efeito antagônico ao THC. Exatamente. Então, por exemplo, o THC tem efeito psicotrópico, eufórico, e o canabidiol tem um efeito sedativo, dependendo da dose que você usa. Geralmente, doses mais altas têm um efeito sedativo, doses mais baixas têm efeito eufórico, às vezes. Promotor, às vezes até do alerta do canabidiol. Então, olha só, né, numa mesma planta você tem drogas, substâncias completamente antagônicas. Né? Então, isso é interessante. E aí, por exemplo, aí você tem os óleos, que tem diferentes proporções de fitocannabinoide. Então, até você encontrar qual é a dose, qual é o óleo, qual é a apresentação, e o complicador maior é que você não sabe, testa a qualidade. Então, você tem
óleo de cannabis que às vezes nem tem cannabis. Você tem, são óleos fitoterápicos que não tem, às vezes você não tem a qualidade. Então essa é a dificuldade, você padronizar isso. Vou contar uma história. Por favor. Uma aluna de mestrado nossa lá no PPG-CIS, ela disse, professor, queria fazer uma revisão sobre as doses que são usadas de cannabis, de canabidiol, de THC para diferentes doenças. Eu disse, olha, você vai nadar num mar de infinitas possibilidades, porque cada trabalho que você vai encontrar vai falar de diferentes possibilidades, diferentes doses, diferentes remédios, de coisas que não têm um padrão. Né? Heterogeneidade muito grande. É, né? claro. Mas, assim, o que as pessoas costumam fazer hoje, que eu acho que é uma estratégia até dessas indústrias que estão com inúmeros produtos aí no mercado, tentando entrar nos países, inclusive onde não há aprovação para uso medicinal, é padronizar alguma forma de usar. Né? Então, o que eles têm feito? É comercializar um óleo que eles chamam de full spectrum, que tem uma quantidade diferente, mais balanceada de canabinoide e que às vezes não tem quase THC, tem menos de 0,3%. E esses canabinoides juntos têm um efeito que eles chamam de entourage, efeito comitiva. É como se você consumisse, por exemplo, o óleo de copaíba, que tem diferentes ali terpenos, diferentes moléculas, e aquilo dá um efeito pelo conjunto das substâncias, entendeu? Uhum. Que seria o mecanismo de entrada. Mas você considera a empresa A, a empresa B, a empresa C, cada uma tem o seu óleo full spectrum. Então, qual que é o óleo que o paciente deveria consumir? Então, isso é uma porta ainda aberta para discussão e a Anvisa está puxando essa discussão. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que me veio de insight. Toda vez que a gente vai falar sobre toda essa medicina, sobre essa entrada do canabidiol, a minha pergunta sempre é a seguinte. Primeiro, nós como médico, nós temos sempre a preocupação do que é o melhor para o paciente e tentando segurar um pouquinho o mercado, porque a gente Sim. falou sobre 20 bilhões, então 20 bilhões não é 20 mil, é 20 bilhões. Então, assim, a gente tem essa preocupação do mercado entrar, mas ao mesmo tempo que a gente tem essa preocupação do mercado entrar, a gente também tem pré-conceitos onde a gente tem uma dificuldade muito grande, e eu tiro muito pela a nossa geração ainda, sobre o que para a gente naquele momento lá atrás eram drogas ilícitas. Então a gente formou um bloqueio. Então a gente está naquela assim, poxa, eu tenho um preconceito do que vem sobre isso aqui, porque aí vai todo... E é exatamente o cerne dessa discussão de dizer assim, não, a gente não está falando sobre legalização da maconha, a gente está falando sobre o uso dela, do composto dela, que é diferente. Mas onde é que vocês acham que a gente vai nadar? Qual vai ser o mar que a gente vai nadar? Porque a gente vê que, de repente, se a gente estratificar todo, souber para quem que é melhor, qual o melhor para sono e quem que vai se beneficiar, que de repente não é todo mundo, provavelmente a gente, entendendo da medicina, pelo menos os 25, 26, 25 a 30 anos que a gente tem de medicina, a gente vai imaginar isso, que nem tudo vai ser bom para todo mundo. Exatamente. Mas onde é que vocês acham que vai vir esse futuro, né? aí, essa correção? Eu acho que tem um ponto aí muito importante que a gente precisa pensar, que a gente não está falando aqui, não quer levantar essa discussão no momento de se libera todas as drogas ou não. Acho que falar de canabinoide ou de medicina canabinoide, de cannabis, não é, nesse momento, tanto isso. Mas por exemplo, tentar entender que é preciso desmistificar a ideia de que você proibir o uso da cannabis, as pessoas não estão usando. Sim. Então, toda essa energia que é empregada para que as pessoas não haja comercialização e que os indivíduos não façam consumo de cannabis, não funciona. Uma criança compra na rua se ela quiser, entende? Só que ela compra a pior cannabis possível, porque não existe controle sanitário. Ali tem orelha de bruxa, pata de vaca, asa de barata, tem tudo ali dentro, entendeu? Então, a segunda coisa é discutir onde nós podemos usar as aplicações da cannabis dentro da medicina, sem que haja nisso nenhum tabu e nenhum preconceito. Nós precisamos falar disso abertamente. Então, essas duas barreiras que existem, né? Primeiro, a ideia de que a gente proibir tudo, nós vamos tornar o mundo higienizado, entendeu? A segunda coisa é entender que nós precisamos estudar. Nós precisamos saber e, para a gente estudar, tem que haver alguma liberação. Então, as universidades brasileiras hoje têm uma dificuldade imensa de ter acesso ao produto para fazer os seus estudos, né?
E a gente fala de uma substância que você não tem patente, né? Não tem patente. Não tem patente para isso. É uma Uma substância planta extraída em quase todos os países ela cresce. Isso. Cresce em todos os solos, com baixa umidade. Você sabe que uma coisa que eu achei engraçada agora que me veio? Eu lembro de alguém que falou que queriam estudar qual era a composição do que do que tinha na cocaína aqui de Manaus, alguma coisa assim que alguém... E aí essa pessoa me traz para um laboratório e aí o pessoal fala assim, cara, você é doido, você imagina se a polícia te prende. Exato. Você está entendendo? Então, assim, por mais que você tenha a intenção era realmente estudar, você está entendendo? Mas o primeiro estudo brasileiro, que foi lá da Unifesp, foi do professor Carlini, ele trouxe na bagagem... Nos anos 80. Sobre epilepsia. Foi o primeiro estudo, pioneiro. Ele trouxe na bagagem o canabidiol. Você sabe que eu sempre me perguntei como que o Carlini conseguiu fazer aquele estudo, que é um estudo pioneiro com o uso de canabidiol e no tratamento de epilepsia, né? Só que ele publica em 1985, se eu não me engano, e esse estudo é referência até hoje, né? Como que ele conseguiu entrar no Brasil? Imagina, foi por conta disso. Ele trouxe na bagagem e fez o ensaio clínico, foi um ensaio aberto, né? Mas aí, e se ele fosse preso? Se ele fosse pego, né? Se simplesmente a polícia... Isso que o professor Boixá falou é difícil. Né? Você tem um preconceito, inclusive, né? Inclusive na própria universidade. Eu acho que a gente tem, a partir daí, começar a fazer ensaios clínicos aqui. Por exemplo, aqui na UFAM, na UEA, a gente começar a escrever, porque a gente tem muita coisa para pesquisar. Por exemplo, na dor, né? Na dor crônica, as manifestações pós-Covid. E nós estamos sendo bem conservadores na nossa conversa, né? Eu vejo, Maurício, muita mudança, sabe? Por exemplo, às vezes aquela senhora de 70 anos que tem uma dor articular no seu joelho porque tem uma osteoartrite, e que usou várias medicações e que não teve melhora, hoje, às vezes essa pessoa chega no consultório, ela está muito mais aberta para a informação que ela colhe, olha, eu gostaria de usar, eu gostaria de tentar. Por quê? Porque as pessoas estão tendo uma mudança de mentalidade, sabe? Estão vendo que está se quebrando uma série de paradigmas e que não é bem aquilo que nós ouvimos no passado, entendeu? Sim. Eu fico pensando, na oncologia, ela veio muito forte quando aquele paciente meu, que era um paciente que já estava ali nos cuidados paliativos, tinha uma dor crônica, ou estava passando na quimioterapia, e daí os efeitos da quimioterapia eram vômitos e a falta de apetite. E daí a principal entrada inicial do canabidiol foi você diminuía o vômito do paciente. Era o rimonabanto, né? Acho que era o rimonabanto. Acho que ele... É o dronabinol, né? Que é o Sativex. O Sativex. E aí o que acontece? Você diminui as náuseas desse paciente e até o efeito que aí o pessoal faz uso recreativo, que é a tal da larica, realmente dava mais fome. Então a gente tinha um ganho nesse paciente específico, onde ele diminuía as náuseas e vômitos e melhorava a fome, que fazia com que a gente conseguisse. Mas o que a gente via? Não era todo mundo também que se melhorava. Você está entendendo? E eu acho que esse é o grande. Quando você fala que aquela paciente que já tem uma dor crônica, que já tentou várias coisas, e de repente você ter no seu leque de possibilidades ter o canabidiol, eu acho que é maravilhoso, porque assim, quem vai contra provavelmente não sofre daquele mal que a pessoa que está precisando e está te procurando, né? Isso que você está falando, a gente trabalha, por exemplo, o que a gente fala hoje, talvez não sirva, por exemplo, daqui a alguns meses, né? Mas assim, na neurologia, de uma forma geral, a evidência é pequena. Por exemplo, nos grandes grupos, a epilepsia foi a doença que motivou... Ainda hoje eu acho que é o carro-chefe, a epilepsia. Né? Algumas formas de epilepsia, você tem um benefício, por exemplo, o desfecho assim, na epilepsia é a redução de número de crises, você reduzir, propiciar. Então, as drogas anticrises, o canabidiol puro, então foi testado nesses ensaios e realmente teve benefício. Por exemplo, em algumas formas graves, que é chamado síndrome de Lennox-Gastaut e Dravet, são as formas graves de epilepsia com deterioração cognitiva, um número muito grande de crise, e o canabidiol ele se mostrou eficiente tão quanto as drogas convencionais. Então, a evidência mais forte na neurologia são nas formas graves de epilepsia, né?
saindo da epilepsia de uma forma geral, ainda há muito pouco estudos, né? Ou seja, é uma evidência baixa. Isso quer dizer que não tem efeito, né? Evidência baixa quer dizer que não tem efeito. Exatamente. Quer dizer que nós não conhecemos ainda a magnitude desse efeito. Então, isso, pessoal, né, a população leiga, não tem evidência científica, até o médico que não trabalha em pesquisa clínica, mas como não tem evidência? Não tem efeito. Então, isso a gente tem que pontuar. Me veio na cabeça também uma coisa interessante, e vocês dois que já são doutores, quando a gente vai falar sobre... Existem estudos de não inferioridade. Sim, sim. As pessoas, uma grande maioria, não vai saber o que é isso. Os nossos alunos acadêmicos não sabem. Estudo de não inferioridade, onde a gente consegue provar que a droga que a gente está trazendo não é inferior do que a droga que se usa hoje em dia. Então, assim, é mais uma possibilidade, porque daqui a pouco a gente vai falar também sobre efeito adverso, porque toda droga que a gente vai usar, você vai ter um efeito adverso. Então, às vezes, ele não sendo inferior com a droga que se usa hoje em dia, pode ser que se você tem efeito adverso dessa primeira droga, que é o padrão do Gold Standard, de repente ela pode ser uma outra opção. Mas eu queria perguntar, Boixá, para você, pacientes da reumatologia e pacientes de dor, que você trabalha com dor também, quais são os pacientes que hoje em dia você já tem o uso e você realmente tem um ganho do uso do canabidiol? Bom, geralmente eu costumo pensar na possibilidade do canabidiol quando eu trato uma doença, e pode ser qualquer uma da reumatologia, a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante, geralmente a fibromialgia. Quando eu uso o meu arsenal terapêutico, que é consagrado para aquela doença, e que a resposta terapêutica falha em determinado aspecto que o paciente não consegue manter a qualidade de vida. Então, como o acesso, de alguma forma, hoje, aos derivados da cannabis, os fitofármacos ou os fitomedicamentos que existem hoje, ele está mais fácil, ele está mais acessível do que foi há 5 anos atrás, eu costumo oferecer essa possibilidade ao paciente. Só que eu gosto de deixar claro ao paciente o que ele pode esperar a respeito daquele medicamento. A gente precisa ser honesto, né? Eu vou dar um exemplo aqui da fibromialgia. Outro dia eu estava lendo um livro, um artigo, dentro de um livro de referência da cannabis, e aí o autor dizia assim: tem um estudo pequeno, randomizado, com 20 pessoas em fibromialgia. Tem um segundo estudo pequeno, com fibromialgia, que tem 17 pessoas. E tem uma revisão sistemática com meta-análise com 800 pessoas mostrando o benefício. De engraçado, não conheço a revisão. Fui olhar a revisão. E era uma revisão sistemática, sem meta-análise, diferente do que ele dizia no texto. E essa revisão sistemática tinha 3 estudos retrospectivos e 2 estudos randomizados que eu já conhecia. E o próprio autor da meta-análise dizia: olha, sugere-se que o efeito é benéfico, pelo que a gente está vendo aqui, mas a qualidade da evidência é muito ruim. Então, o autor... O próprio autor ele já resume que... Resume a informação, mas quem escreveu o capítulo do livro analisa tendenciosamente uma e meia maximizou, evidência. Né? Exatamente. E aí a outra coisa, ele, não especialista na área de fibromialgia ou de dor, nesse aspecto, fala bem assim: não, nós entendemos que para a fibromialgia não há um tratamento, e como esses outros artigos, essas outras evidências aqui sugerem um bom uso, talvez seja uma grande alternativa. E não é verdade. Quer dizer, na fibromialgia existem medicamentos, existem terapias consagradas por ensaios clínicos. Então, é disso que a cannabis não precisa, desse assodamento, dessa ansiedade, dessa pressa em se demonstrar um efeito que se precisa, porque foi isso, no passado, lá em 1920, alguma coisa, que levou à conclusão de que a cannabis não tinha aplicação medicinal. Entendeu? Essa pressa pela conclusão. Então, o que você precisa dizer para o paciente de fibromialgia? Olha, pode te ajudar, pode melhorar o seu sono, geralmente isso que acontece. O ajuste da dose pode melhorar a dor, mas entenda que a nossa evidência é cultural, pelos povos que usaram a cannabis. Ela é empírica, pelas pessoas que experimentam, mas ela ainda é muito pouco científica para a fibromialgia. Eu acho que isso precisa ser dito, para a gente não incorrer na falta de honestidade intelectual, entendeu? Sim, entendi. Maurício, fala nisso, no seu trabalho, me deu uma curiosidade quando a gente comentou, eu vou voltar para esse assunto. Quando você foi falar sobre Parkinson, sono e o canabidiol, qual a substância que você usou, qual foi o princípio, quando a gente fala aí sobre o que
que acabou os seus pacientes fazendo uso e como é que é como é que você consegue a substância para fazer todo esse trabalho? Lá em Ribeirão Preto, eles têm uma unidade de pesquisa clínica que gerencia, né, os insumos. Né? O canabidiol fornecido naquela época ele veio da Europa, Reino Unido, então é da BSPG. Era um canabidiol extraído, uma qualidade, 99% de pureza. Então a gente utilizou esse canabidiol. Hoje em dia a Prate tem fornecido para pesquisa clínica, né, até então onde eu sabia, lá de Ribeirão Preto. Então a gente manteve uma certa qualidade da origem do canabidiol. Então a Prate é uma empresa brasileira, né? Então a gente soube, né, por conta disso, da origem. Então a gente teve esse cuidado para participar do ensaio clínico por conta do canabidiol. Maurício, queria te fazer uma pergunta. Eu tenho visto alguns neurocientistas discutirem o seguinte. No caso da epilepsia, geralmente a indicação é para epilepsia de difícil controle, o uso do canabidiol, etc. Mas que, sobre certas circunstâncias, no futuro é possível que, como o canabidiol, em relação a alguns efeitos colaterais, comparado com outros medicamentos antiepiléticos, ele teria um perfil de segurança e de efeito colateral um pouco melhor. Você acha que é possível evoluir para o controle da epilepsia para uma droga de primeira escolha ou de segunda escolha, os derivados da cannabis? Assim, é uma boa pergunta. O canabidiol em si, ele tem uma segurança muito boa. Né? Então, os estudos de farmacovigilância, né, ensaio, né, fase 1, demonstraram uma segurança, né, grande. Então, por exemplo, tem a baixa frequência de eventos adversos. Normalmente, quando tem, é mais sintomas gastrointestinais, náuseas, vômitos, eventualmente alguma elevação de transaminases em doses, mas ele é uma droga segura. Por exemplo, no nosso estudo a gente usou em dose de 300 miligramas, né, comparando os dois grupos, o placebo e o canabidiol, não teve diferença, né, inclusive algumas vezes com a elevação do perfil lipídico, não teve. Mas o engraçado, no nosso estudo a gente teve um efeito nocebo. Então, aqueles pacientes que usaram placebo nas primeiras 4 semanas tiveram efeitos colaterais, no chamado efeito nocebo, em desfavor ao placebo, ou seja, então o canabidiol é uma droga segura, assim, em dosagem, certas dosagens, até 600 miligramas. Então, se ele controla a crise com menos efeito colateral, você acha que tem uma janela? Provavelmente sim. Isso até foi uma pergunta de um epileptologista. Talvez tenha algum curso direcionado a isso, né? Estudos de não inferioridade e em vigência da presença de poucos eventos adversos, de efeitos colaterais, talvez no futuro, talvez como droga de monoterapia para algumas epilepsias graves. Né? Mas não tem estudos ainda. Porque isso é uma coisa da prática que eu vejo no consultório, né? Eu atendo muita gente com dor, etc. E a dor é um desafio, né? Vamos concordar. Sim, com certeza. Então, por exemplo, às vezes o paciente toma uma medicação, essa medicação controla, mas ele tem uma série de efeitos colaterais ali. Então, por exemplo, entre um paciente tomar cronicamente, entre aspas, um anti-inflamatório, e ele tomar rotineiramente um óleo de canabidiol, eu hoje, apesar da pouca evidência científica, dependendo do contexto, eu preferiria prescrever o canabidiol nesse sentido, entendeu? Mas essa dificuldade que a gente tem de ter acesso, e que no Brasil a gente precisa quebrar, né, para poder fazer o uso medicinal bem usado, com controle sanitário, etc., dificulta ao paciente. E uma outra pergunta, até para a gente levantar aqui para o nosso paciente: por que se custa? Porque o custo é elevado de uma droga que você não tem patente, né, dos fitocannabinoides. Você, por exemplo, essa é um limitador, né, para os nossos pacientes. É porque existe um monopólio de algumas empresas que estão autorizadas talvez a funcionar no Brasil, a comercializar no Brasil, e existe uma disputa por um mercado, né? Não, isso que eu ia até perguntar para vocês, é exatamente isso. Vocês conseguem me dar dados sobre mundo e Brasil, exatamente assim, quantas empresas, quem está na vanguarda, sobre essa história também, quando a gente vai falar, se você me fala lá atrás, que a gente tem cerca de 3 mil derivados, onde a gente não consegue, às vezes, ter esse equilíbrio de quanto de THC, quanto de canabidiol, e ainda tem mais um tantão assim de substância. Quem é que está gerindo tudo isso no mundo e no Brasil?
por exemplo, aqui eu não me vem à mente agora quantas empresas estão comercializando no Brasil. Eu sei que, em média, assim, de uma forma geral, existe 16 fitocannabinoides e canabinoides sintéticos, né? Já descritos e comercializados aqui no Brasil. O Sativec, o Nabiximol, né? O Epidiolex. Então, existe já... O problema disso é a imposição. Então, você não tem evidência forte para... Uma coisa que ia acontecer que se esse mercado de medicina, nas aplicações médicas, ele abrisse, o preço naturalmente ia cair. Sim. Porque a grande questão, eu acho que isso precisa ser colocado, imagina uma criança com a mãe na periferia que tem uma síndrome epilética de difícil controle. O ricaço lá, ele vai comprar no balcão da farmácia com uma receita azul, porque hoje isso é possível. E às vezes trazia dos Estados Unidos, que durante um tempo aconteceu muito isso. Ele vai comprar com uma receita azul o canabidiol do balcão da farmácia por R$ 2.500. Mas e essa mãe da periferia? Ela vai fazer o quê? Então, é preciso democratizar o acesso, porque, de uma certa forma, o uso está mais ou menos balizado no Brasil, entendeu? Mas, enquanto não houver uma regularização mais ampla, vai acontecer essa judicialização que tem acontecido, das pessoas ganharem na justiça o direito de plantar em casa e produzir o próprio óleo. Que aí a gente perde completamente a mão do que vai ser produzido, de substância, substrato, até de como vai ser feito. Imagino. Uma coisa é você usar o canabidiol, outra coisa é você plantar a cannabis na sua casa e você extrair, tentar. Você não é químico. Você não é químico, você não tem... Mas a Justiça tem feito a recomendação de que essas autorizações sejam vinculadas a uma universidade que faça o controle fitoquímico da composição do óleo. E é por isso que muitas universidades têm conseguido acesso ao óleo, através dos pacientes que estão plantando. Chega lá para fazer o estudo fitoquímico e acaba aplicando aquilo para outros estudos, entendeu? Experimentais, etc. Mas aí, a minha pergunta é o seguinte, por que então a universidade ela não assume essa posição? Porque, assim, vamos lá, a gente está falando sobre plantar e a gente vai saber como é que você vai ter o adubo, quantas vezes você vai ter que ter água, né? Você tem várias variáveis que essa substância que vai ser extraída ali, ela vai ser completamente diferente, até o que é aqui em Manaus, o que vai ser uma planta lá no Rio de Janeiro, em São Paulo. Eu acho que a gente tem que ter pesquisa, né? A gente tem que ter empresa, a gente tem que ter universidade, e a gente tem que ter patente. A universidade também tem que ganhar. Eu acho. Lógico. Eu acho que a ciência começa a partir daí. Eu vejo uma dificuldade muito grande na pesquisa brasileira porque a falta do tripé. Né? A universidade, a empresa e a patente. Por que a universidade não pode pleitear isso aí? Mas aí entra dentro daquele contexto, né, dessa incompreensão social que existe do que é a pesquisa, do que é o uso medicinal, do que é o uso recreativo, e essa confusão toda da cannabis, que eu acho que já poderia ter ultrapassado, achando que a gente está falando de liberação de droga, que é uma outra discussão. Outra coisa, completamente diferente, né? Embora venha misturado, né? Eu lembro muito bem, quando eu fui para o Canadá para fazer um estágio, eu tinha um amigo que estava fazendo um doutorado, acho que ele chegou aí para Nova York. E o entendimento da oncologia, na minha parte de oncologia, era o seguinte: eles estão estudando ali, de repente eles descobrem que uma certa substância ela pode, em um momento da onde a célula que estava normal vira um câncer, você tem um gap ali onde você pode entrar com alguma medicação que pode ser que pare o crescimento do câncer. O que é que eles fazem? Parou a pesquisa. Aí eles entram em contato com todas as empresas que têm uma medicação, uma droga que age exatamente naquele gap. E aí eles entram em contato, 3, 4, 5 empresas, recebem dessas empresas... Do portfólio de moléculas, eles recebem das empresas todas essas substâncias e elas vão testando. E vai dizendo quem foi bom e quem foi ruim, quem foi bom e quem foi ruim, até você sair com um medicamento onde você fala assim, cara, esse medicamento ele age aqui, age bem, consegue parar o crescimento do câncer. E aí que começa todas as fases. E eu imagino que, assim, nada se inventa, né? Nada se cria, tudo se copia. Pô. Por que a gente não pode tentar exatamente? E aí entra as universidades. Eu acho que o grande balizador é, lá fora a gente vê as universidades, a responsabilidade, mas você tem que ter
se você não tiver empresa privada junto, a coisa não cresce. No Canadá mesmo, eu lembro que eu tinha uma menina, um R6, ela tinha saído de Toronto para Seattle para fazer uma especialização de 1 ano, e ela volta maravilhada com toda a tecnologia. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos a universidade era ligado a empresas que nesse momento que precisava de alguma coisa, você tinha um suporte muito grande, que lá no Canadá, por não poder ter essa ligação, simplesmente você fica parado. Mas é muito importante, apesar do investimento privado na pesquisa, no desenvolvimento de novos fármacos, etc., de haver também o investimento público. O investimento público, ele não tem tanto conflito de interesse, ou não tem conflito de interesse, né, nesse sentido. Porque, às vezes, você tem uma empresa que está defendendo os interesses dela com aquela molécula. Sim. Quando a gente tem uma planta que não pode ser patenteada, como é o caso da cannabis, de repente, se você tem investimento público, você oferece à população o resultado de um estudo com menos conflito de interesse. Então, acho que nesse sentido... Não, isso seria interessante, mas você concorda comigo que sempre o esperar do público... A gente que está nas bancas dificuldade. Só eu vou ter aqui 26 anos, desde o primeiro dia que eu botei o pé dentro da faculdade de medicina. Então a gente sabe o quanto ralado foi para eu fazer meu mestrado, quanto ralado foi os meus projetos de iniciação científica, tanto para mim quanto os dos nossos alunos. Até hoje eu tenho alunos que são mentorados para fazer projeto científico. A gente sabe, cara, a dificuldade às vezes de você fazer um trabalho que você precisa, sei lá, de R$1.000 e você começa e termina e você não recebe nada. Eu acho que o que o Boixá falou, isso é fundamental. Isso é importante. Né? Por exemplo, os ensaios clínicos direcionados pela indústria, então, o grande limitador é isso, né? É o enviesamento. Né? Então, a universidade pública ainda é central para isso, para o direcionamento. Então, eu acho que os ensaios clínicos eles devem partir da universidade para, a partir daí, né, trazer benefício à população. Não que não possa ter investimento privado. Por exemplo, o exemplo, a pesquisa que teve toda da linha de pesquisa lá em Ribeirão Preto foi pleiteado junto de um convênio, por exemplo. Tem uma unidade de pesquisa clínica que gerencia isso. Então, eu acho que o limitador nosso aqui talvez seja... Maurício, você já trouxe do resultado do seu trabalho de doutorado, de outra convivência com outros estudos que você fez lá, para a sua prática clínica, no Parkinson, no sono, na qualidade de vida? Então, assim, eventualmente eu tenho usado sim o canabidiol em pacientes com insônia associada à doença de Parkinson, que você tem, por exemplo, já testado outros medicamentos eventuais sem algum benefício. Né? No caso particular da nossa pesquisa, a gente demonstrou certo benefício, mas a gente sabe que é uma subpopulação. Né? Hoje saiu uma reportagem lá na Folha de São Paulo sobre uma reportagem paga da Times, né? Do uso da cannabis para a insônia. Então, você teve uma matéria muito tendenciosa, né, replicando a matéria da Times. Então, os pacientes ligaram eufóricos. Agora eu quero usar cannabis para insônia. E aí, os colegas aí do Brasil todo que trabalham com sono ficaram muito aflitos em relação a isso. Eu vejo que realmente é um desafio, porque a gente está discutindo aqui o progresso ou a quantidade de evidência científica que sustenta o uso, e a gente é uma represa, né? Sim. E atrás dessa represa tem o uso cultural, a experimentação, etc. Né? E aí, por exemplo, aí você me pergunta isso, eu tenho eventualmente usado, sim, né? Quando você, em certos grupos de pacientes que você já tem uma certa comorbidade, o canabidiol ele é uma droga segura, tem poucos efeitos colaterais, mas não é para todos os pacientes, né? São subgrupos nessa nossa pesquisa. Né? Mas eu tenho tido resultados interessantes. Assim, a gente precisa falar, nós estamos falando da dificuldade, mas precisamos dizer também, além da evidência, aquilo que acontece às vezes na prática clínica. Né? Então, por exemplo, eu tenho visto usado em alguns pacientes em que eu não obtive bom resultado com absolutamente nada. E o paciente tomando 2, 3, 4 medicamentos, e da feita que a gente resolveu em comum acordo eu e o paciente tentar essa nova possibilidade, a gente reduziu a uma medicação, que foi o próprio... Na dor crônica? Na dor crônica. Que legal, não na fibromialgia, eu experimentei
Eu vou relatar esse caso aqui, um paciente com espondilite anquilosante que tinha dor no quadril. E ele já tomava medicação biológica, já tomava, sei lá, metrexato, duloxetina, várias medicações de dor crônica e restou aquela dor no quadril que a abordagem terapêutica que foi feita não resolvia. Da feita que a gente introduziu o fitofármaco, nesse caso, o óleo de cannabis, o paciente reduziu progressivamente as medicações e manteve só a medicação biológica dele, entendeu? Sim, legal. A dificuldade é identificar quem é esse que pode se beneficiar. Porque eu vejo que esse uso compassivo que nós estamos fazendo, que é o uso compassivo, você não tem uma medicação amplamente entendida dentro da medicina como sendo realmente aplicável, porque não tem evidência. Mas naquele que não funciona, você resolve usar, uso compassivo. O pessoal chama muito de off-label, né? Quer dizer, tá fora do que está escrito no livro. Mas esse doente que você usa nesse contexto, ele também tende a não responder, porque ele já tem uma dor de difícil controle, entendeu? Então, acho que muita coisa do uso tem que ser repensado também, entendeu? Por exemplo, nas cefaleias, por exemplo, a gente teve um direcionamento da Academia Brasileira de Neurologia sobre o uso dos canabinoides nas doenças neurológicas, né? Então, para a maioria das doenças não teve evidência científica, tirando a epilepsia. Até no sono, por exemplo, eu tive que fazer essa diretriz. Então, aí me perguntam, então, para que você usa? Né? Então, para que você fez seu doutorado? Eu falei, a gente faz pesquisa para, muitas vezes, contrária à nossa hipótese, né? O desfecho não é favorável ao que a gente queria. Mas e que é interessante, porque quando as pessoas não entendem... Uma vez eu fiz um trabalho científico com um aluno e que no final não chegou no que a gente não conseguiu comprovar o que a gente queria. E eu via que o aluno, muito triste, né, cara, de chegar e falar, poxa, a gente não conseguiu comprovar. Eu falei assim, não, olha só, você tem que entender que a gente já conseguiu provar para outras pessoas que pensarem de ir nesse rumo, elas já entenderem que não vem. Perfeito. E isso, inclusive, existe uma discussão, né, na doença de Alzheimer recente sobre um estudo que, do ponto de vista do desenvolvimento da teoria biológica do Alzheimer, foi fraudado. Anos atrás, um pesquisador que estudou o caminho da alfa-amiloide, a proteína alfa-amiloide, né? Beta-amiloide, e que hoje se entende que essa teoria não explica tudo, mas foram quase 20 anos em que a ciência foi conduzida para um caminho e que o caminho é completamente oposto, milhares de dólares gastos. Então, o resultado chamado negativo em ciência é extremamente importante, que ele mostra o caminho para onde você vai. É importante até as pessoas que estão assistindo entenderem que, assim, qual é o cerne da nossa discussão? É o seguinte, você tem as empresas que estão trabalhando com cannabis e estão querendo que a coisa entre rápido. Os pacientes. Que é o preço, é o gasto e é o dinheiro que vai vir atrás disso. Existe a gente como barreira segurando e existe o paciente atrás, porque a grande paciente intenção, querendo, você está entendendo, e a gente sendo um catalisador e uma peneira, porque dentro da nossa área, eu acho que a medicina ela está se guiando muito para uma medicina personalizada, que é exatamente isso. Você vai ter um final de caminho onde você já usou tudo que você teria que usar e que você fala assim, cara, agora às vezes eu vou abrir mão de algo que é off-label, que não está escrito no livro, mas de comum acordo, como aconteceu, de um paciente que você fala assim, não, vamos tentar, e de repente você vai. Mas entender, até que as pessoas que estão assistindo nos entendam, é o seguinte, não é porque deu certo com aquela pessoa que vai dar certo com todo mundo. Sim. Isso aí, então, é o resultado que a pesquisa clínica, se tivesse mais avançado nessa área, poderia nos trazer. Por exemplo, se eu fosse tratar um paciente com fibromialgia, existe uma droga quase padrão, que é a duloxetina, por exemplo. O quanto os derivados de cannabis são eficientes em relação à duloxetina? Eles são melhores? Eles são iguais? Ou eles são piores? Nós não sabemos essa resposta, entendeu? Se nós tivéssemos um estudo bem conduzido, poderíamos tê-la respondido. Olha aí, Boixá, pode fazer isso aí para os seus alunos. É o próximo doutorado, um próximo aluno seu. Mas agora eu queria falar de uma coisa que ninguém fala, que é o seguinte, os efeitos adversos, que a gente até agora já falou o que acertou, o que foi bonito e que promissor, mas assim, na prática clínica de vocês, na sua, Maurício, dentro da neurologia e na sua, Boixá, com dor e na reumato,
Quais são os efeitos adversos que está escrito e que vocês, de repente, até já viram realmente o paciente seu que fez o uso do canabidiol? Acho que a gente pode começar com os mais simples e depois ir para os mais complicados, né? Uhum. Então, o que eu vejo, por exemplo, que às vezes você precisa ajustar no consultório. Às vezes tem paciente que se queixa de um excesso de sonolência, por exemplo, durante o dia, você precisa ajustar um pouco a dose. Tem paciente que fica com a sensação do olho pesado, ele tem ali uma dificuldade de ajustar a visão dele durante o dia, algumas pessoas têm dor de cabeça, alguns referem que no lugar dele ter sentido o sono, ele sentiu um pouco de euforia. Tem várias pequenas coisinhas ali pelo ajuste da dose. Uhum. Agora, eu, falando de neurocientista, outro dia, vendo uma discussão do Siddhartha Ribeiro, que é um dos grandes neurocientistas do Brasil, e ele citou um experimento, depois eu fui ler o estudo. Eu acho que isso é muito importante pontuar. Para quem usar cannabis e com que segurança a gente tem que usar. Uhum. Então ele cita um estudo onde se usou cannabis e os derivados para camundongos de laboratório. Então, o objetivo era avaliar o aspecto cognitivo do camundongo. Um camundongo jovem, um camundongo adulto e um camundongo idoso. O camundongo idoso, tratado com esses derivados, ele fica esperto, ele fica ativo. Mas o jovem, ele fica devagar, ele fica lerdo, ele tem dificuldade cognitiva. Então, é muito importante entender que um dos principais desafios nessa onda de legalização medicinal ou até mesmo recreativa da cannabis é a parametrização de que jovens com menos de 25 anos de idade, né, existem muitos dados a respeito disso, e com o consumo regular ou abusivo da cannabis, podem desenvolver a síndrome amotivacional, que é aquela vontade ou não vontade ou de necessidade de realização. A pessoa não tem vontade, não tem aquele desejo de se movimentar, ela tem uma dificuldade de aprendizado com prejuízo acadêmico. Aparentemente, a cannabis, nesse sentido, ela é mais para quem já construiu todas as suas sinapses e maturou o seu sistema nervoso. Né? Então, para o jovem com menos de 25 anos, a gente tem que discutir. Agora, do jeito que está também é difícil, porque o jovem com menos de 25 anos é o que está consumindo na rua a pior cannabis, entendeu? Isso é fato. Como são, assim, falando dos principais fitocannabinoides, o canabidiol e o THC, é isso que o Boixá apontou. O canabidiol, geralmente, efeitos mais comuns são efeitos gastrointestinais, né? Sim. Náuseas, vômitos. Às vezes, a elevação discreta das transaminases pode acontecer, porque ele é uma droga que ela é metabolizada na hepática, né? Então ela pode ter certa interação com alguns outros medicamentos. E no THC você tem eventualmente efeitos cognitivos, né? Você tem uma alteração, uma diminuição da função cognitiva, às vezes alteração comportamental, que é uma substância euforizante, né? Então dependendo do óleo que você usa, você tem efeitos colaterais distintos. E isso é fato. O uso do THC em si, na população neuronal em desenvolvimento, então isso aumenta a chance, por exemplo, de doenças psiquiátricas, por exemplo, em determinado uso, principalmente a esquizofrenia. Então você tem que ter muito cuidado, né, do uso do THC. Eu até te perguntar uma coisa, porque assim, estudos antigos falavam muito sobre isso, sobre o cara que já tem um perfil esquizofrênico, quando faz o uso do cannabis, do THC, parece que a coisa é como se você ligasse o interruptor e a doença viesse mesmo à tona, é isso? Essa associação ela é bem conhecida, principalmente indivíduos que têm essa predisposição, né? Então se acredita que o uso da cannabis ele pode antecipar ou precipitar esse evento num indivíduo que já tem esse perfil biológico, uma tendência de ter esquizofrenia, por exemplo. O que se discute hoje não é a associação, é se a cannabis realmente é a causa ou simplesmente ela é um fator ali associado que levou o indivíduo a desenvolver isso, entendeu? Entendi. Mas, novamente, né, como é que nós vamos discutir isso e como que nós vamos balizar, porque a questão ela está aí nas ruas e as pessoas que têm essa tendência esquizofrênica estão usando, né? Mas esse é um evento que precisa ser discutido. Mas você pontuou bem, eu gostei da sua imaginei assim, a gente aqui discutindo, tentando fazer a contextualização, né, a indústria
né, vindo forte em relação ao uso, né, a indústria patrocinando, os pacientes atrás. Hoje em dia se fala não só na medicina na medicina canabinoide, mas na medicina psicodélica, você viu isso? Então, existe uma indústria por trás disso, né? Ressurgindo, por exemplo, do uso de certas substâncias. Então, o que a gente tem que pontuar é isso. Você tem que ter estudos clínicos. Por exemplo, hoje saiu um direcionamento da Academia Brasileira de Neurologia sobre o uso do cannabis na demência. Né? Um relato de caso, um estudo, tinha um relato de séries de casos. Então, não é o melhor estudo para você direcionar o entendimento, por exemplo, no caso das demências. Né? Você tem que ter estudos sem subjetividade. Então, estudos clínicos, randomizados, para a gente... Mas aí volta em tudo que a gente falou. Quando a gente pega esses relatos de casos, na realidade é porque é o seguinte, foi o que a gente conseguiu com o que a gente tem hoje em dia. No momento é o que tem para hoje, né? Mas olha, um dado interessante até para dar para vocês, dentro da minha área, houve um aumento dos cânceres de boca a partir do momento da Guerra do Vietnã, onde você teve, e aí a gente vai lembrar lá toda do Woodstock, toda aquela liberação, aonde você tinha o aumento e o uso abusivo. Então, a pessoa passava o dia, fumava maconha ou cannabis o dia todo. E aí a gente começou o câncer de boca e, pasmem, e eu já tratei alguns pacientes que são usuários crônicos de recreativo, fumam a cannabis, e câncer de lábio. Você acha isso pela temperatura ou você acha que isso contamina com o uso concomitante, por exemplo, do próprio tabaco? Não, vamos lá. Até porque a grande dificuldade dos estudos de câncer de cabeça e pescoço, câncer de pulmão, é exatamente porque o cara que faz uso do canabidiol, da cannabis, ele usa o cigarro, né? Tipo assim, no dia a dia ele está fora de casa, ele usa o cigarro, e quando ele está na casa dele, no momento. Mas o que acontece especificamente? O câncer de lábio é porque você não tem filtro no usuário da maconha. Então, o filtro do cigarro, ele faz com que você tenha uma temperatura que ela mantenha ali. E já quando o cara usa cannabis, não. Então, é aquela turma que está usando, o cara está usando até o finalzinho e ele está queimando ali o lábio. E o aumento da temperatura na boca e da substância, que aí a gente também não sabe nem o que se tem dentro da cannabis, do que o pessoal usa. Você tem tanto a parte térmica quanto as substâncias que você vai ter essa derivação. Então, assim, tem um estudo que teve um crescimento exponencial na época da Guerra do Vietnã de câncer de boca por causa do uso do cannabis. Entendeu? Isso é interessante. Então, a mensagem que os fitocannabinoides, canabinoides sintéticos, têm efeitos colaterais. Né? Os efeitos colaterais vão depender do que você está usando em si. Então geralmente são efeitos colaterais leves, na maioria das vezes, especificamente no canabidiol. Então, tem testes clínicos mostrando que tem uma certa segurança. Agora, quando se fala... hoje em dia você tem um portfólio grande, então, de fitocannabinoides, então você ainda... Né, a grande dificuldade disso é que a gente, até o momento, a gente já tem evidência, né, de uso da posologia do canabidiol, mas, por exemplo, a gente não tem estudos do canabinol e de outros. Então, e no próprio canabidiol... Inclusive, por exemplo, um derivado do THC. O THC ele é metabolizado pela planta. E ele vira um outro canabinoide que não tem ação psicoativa, que é o canabigerol. E o canabigerol tem uma ação anti-inflamatória e antiálgica muito potente. Então você fica pensando, qual é a combinação que eu faço? Na verdade, passa na cabeça assim, você tem várias substâncias e você vai colocando um pouquinho dessa, um pouquinho mais dessa nesse caso desse paciente, um pouquinho mais daquela e diminui. Eu acho que a grande dificuldade de estudar os canabinoides é isso. Você tem diferentes fitocannabinoides, alguns totalmente antagônicos. Né? No próprio canabidiol você tem uma curva, por exemplo, na ansiedade, se usa, tem já benefícios bem estabelecidos na ansiedade, na depressão, você tem uma curva em U. Né? Uma curva em U invertido. Então, tem uma dose específica, tem um efeito ansiolítico, mas se você aumentar um pouco a dose, você perde completamente. Então, olha só a dificuldade. Né? Nessa linha de evitar o
melhorar o efeito terapêutico, evitar o efeito colateral, que geralmente eu faço ali no dia a dia com o paciente, né, que quer usar, eu procuro iniciar com aquele que tem a menor concentração de THC, exatamente porque o THC geralmente é aquele que tem mais efeito colateral, né? A segunda coisa é o objetivo, quer dizer, às vezes você quer controlar a dor, melhorar o sono e tal, mas às vezes tem um paciente que ele tem tanta dor, e a gente sabe que o THC ele tem uma ação melhor com a dor. Então, existem umas formulações que combinam uma proporção de CBD com uma proporção, às vezes, 1:1, 1:5, 1:10, 1:20 de THC. Então, o canabidiol antagoniza o efeito psicoativo do THC. Sim. Então, a pessoa não vai ter o efeito psicoativo, o efeito colateral, e, ao mesmo tempo, o próprio THC teria esse efeito analgésico, às vezes, mais potente. Então, eu acho que é muito importante, antes da pessoa decidir que ela quer usar, ela conversar com quem realmente entende, sem conflito de interesse, sem ter uma indústria por trás dela financiando, sem ter ali um receituário, como é que eu ia dizer, direcionado para cannabis, entendeu? Entendi. E que possa discutir todas essas possibilidades. Será que você está num grupo de risco, por exemplo, para ter um efeito colateral? Entendeu? Entendi. Meninos, olha só, a gente já passou de 1 hora. Cara, engraçado. Foi rápido. Eu sei, eu acredito que você... Não sei se você gosta de vinho, Boixá. Demais. Mas é porque o Maurício já sei que... Falei assim, pô, os podcasts aqui, se tivesse vinho, a gente ia ter que passar a noite todinha aqui e a gente ia varar. Eu queria que vocês fizessem suas considerações finais realmente sobre esse assunto, sobre o que vocês veem objetivamente para o futuro, para os nossos pacientes, porque, voltando, eles são os mais importantes e os mais interessados no uso do canabidiol. Você quer começar, Maurício? Não, pode ser. Olha, a gente discutiu aqui bastante as limitações daquilo que existe, expomos as nossas dúvidas, as inseguranças enquanto nós somos profissionais e a gente tem o desejo de usar uma coisa nova, é evidente. Eu vejo muito potencial no uso na reumatologia, na dor crônica e uma série de outras condições, né? O Maurício pode falar da neurologia. Eu acho que, pelo menos é a sensação que eu tenho, é que esse mercado ele vai aumentar e a gente vai ter o acesso e poder tratar mais pessoas, né? Agora, nós precisamos conversar com os pacientes, explicar para eles essa diversidade e as possibilidades e aquilo que eles realmente podem alcançar com o tratamento, entendeu? Mas eu sou entusiasta, embora tenha a sensação, né, de que ainda precisamos evoluir muito em termos de pesquisa clínica para a gente entender de fato tudo isso que nós conversamos aqui no podcast. Maurício, por favor. Então, esse espaço que você nos deu aqui, isso aqui é muito importante, né, porque a gente tem um grande ato entre estudos experimentais, né, em que você realmente tem efeitos anti-inflamatórios, até neuroprotetores, por exemplo, mas ainda é um grande ato. Você tem, assim, poucos estudos clínicos na neurologia, excetuando a epilepsia. Então, existe uma grande agenda de pesquisa que a gente tem que começar a fomentar dentro da universidade, né? Por exemplo, a Austrália tem sido promissora nos ensaios clínicos nos transtornos do sono. Então, existe ensaios clínicos talvez daqui a 6 meses a gente mude um pouquinho a evidência em algumas doenças, né? Na insônia, por exemplo, teve um ensaio recente que mostrou o benefício de extratos de fitocannabinoides de forma de apresentação oral na insônia com desfechos interessantes, mas foi um único ensaio clínico agora até o momento. Então, isso que a gente conversou aqui talvez mude e talvez a gente tenha que fazer novos diretrizes. Talvez a gente volte no podcast para falar de novo. Não, eu espero que daqui a 5 anos a gente esteja completamente ultrapassado. Esse é o meu desejo. Que olhem para cá e falem, os meninos não sabiam nada ainda. A gente já evoluiu. Meu amigo, obrigado. Boixá, muito obrigado pela presença. Maurício, obrigado, hein? Muito obrigado. Obrigado, Jeff. Graças a Deus a gente conseguiu bater as nossas agendas e fazer aqui. Turma, olha só, se inscreve no canal, deixa o like lá, faz tudo, compartilha com seus amigos. As pessoas que tenham interesses de saber um pouco mais sobre esse assunto. Então, espero você nos próximos Jeff Podcast.